Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E vamos pro vídeo. Tô tentando ajeitar aqui a câmera para não ficar pegando a caixa que tá aqui do lado. Eu acho que agora tá melhor. Enquadrei bem a câmera, né? Vamos lá. Gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de provocações, tá? É uma coisa que eu observo nas pessoas e é o que eu não gosto de jeito nenhum. Eu acho que quase ninguém gosta é essa questão da tal da provocação. Tem pessoas que gostam de fazer isso nos outros, mas assim, ninguém gosta de receber, né? Vamos combinar aqui, ninguém gosta de receber provocações. Tem pessoas que gostam de soltar piadinhas, fazer brincadeira de mau gosto e depois fica dizendo, ai, você tá se importando com isso, é só uma brincadeira e tudo mais. Gente, eu não acho que seja uma brincadeira inocente, tá? Tem pessoas que fazem alguns tipos de provocações, fazem alguns tipos de brincadeira e sabem muito bem o que tá fazendo, sabem muito bem o que tá dizendo. Mas uma coisa que eu percebi que é padrão nessas provocações, nessas brincadeirinhas, é que geralmente é feita por pessoas com complexo de inferioridade. Pessoas que se sentem inferior a você, né, de alguma forma. E aí buscam fazer piadinhas para se sentir superior. Quem tem uma boa autoestima, né, uma autoestima legal, interessante, não fica querendo rebaixar os outros, não fica querendo encontrar alguma situação para diminuir você, nem fazer piadinha para brincar com você, sabe? Então, uma das coisas que eu percebi que acontecia comigo, né, que às vezes eu tava conversando com a pessoa normal, numa boa, e do nada a pessoa vinha com uma piadinha dessa, uma brincadeirinha, né? E aí, pra não pesar o clima, tem muitas situações que eu relevo, gente. E depois que eu comecei a estudar psicologia, aí é que eu comecei a relevar mesmo algumas situações. Porque eu percebi que muitos dos ataques, muitas das coisas que acontecem, não tem relação conosco, entendeu? Não é algo contra nós, é insegurança da própria pessoa. Tem pessoas que têm inseguranças, né, que a psicologia chama de sombra, que é um defeito, uma invulnerabilidade, alguma coisa dentro de si, né, que não tá bem resolvida. E aí a pessoa, ela faz projeção, ela começa a querer despejar em você as frustrações internas dela. Então, depois que eu entendi a psicologia, eu parei de levar muita coisa pro pessoal. Sim, existe alguns comentários, algumas situações que me irritam, né, que eu acabo levando pro pessoal, porque às vezes eu esqueço desse fator, né? Às vezes a gente esquece, né, que não tem nada a ver com a gente, e sim com o jeito da pessoa, né, com algum problema que aquela pessoa tem interno. Por isso que, gente, a gente precisa buscar se curar internamente, sabe? Curar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas inseguranças, para que a gente seja uma pessoa mais agradável de estar em sociedade. De ser agradável de estar com as pessoas. Tem gente que se questiona, eu não tenho amizades, eu não tenho ninguém por perto. Mas já parou pra pensar se você é uma pessoa agradável? Por quê? Porque muitas vezes o erro tá em nós. Às vezes a gente é esse tipo de pessoa, sabe? Uma pessoa muito irônica, muito sarcástica, que faz muita piadinha, muita brincadeirinha de mau gosto. E depois a gente se questiona, não tenho uma amizade verdadeira, eu não tenho alguém que eu possa conversar, que eu possa confiar e tudo mais. Mas talvez você seja a pessoa responsável por isso, tá? Eu vou fechar aqui a cortina porque tava encandeando aqui a luz e tava atrapalhando a câmera. Pronto, agora eu acredito que ficou melhor pra vocês, né? Pronto, agora ficou melhor, pronto. Agora sim, agora eu gostei. Agora eu gostei. Então, gente, é sobre isso, sabe? Muitas das vezes nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos aquela pessoa, né, que muitas das vezes nós somos inconvenientes, nós somos insuportáveis, gente. Então, às vezes a gente sempre fala do outro, né? Ai, que o outro é inconveniente, que o outro é insuportável, o outro teve tal reação comigo. Mas e você? Você já parou pra pensar sobre os seus comportamentos? Você já parou pra analisar se você é uma pessoa que deixa as outras pessoas confortável, que as outras pessoas quando estão do seu lado podem ser elas mesmas? Porque isso é uma coisa que às vezes acontece, né? Aconteceu muito comigo já. Já percebi que às vezes eu fico do lado de pessoas que eu não me sinto à vontade. Eu sinto que eu não posso dar minha opinião, eu sinto que eu não posso ser eu mesma. Então, quando eu tô do lado de pessoas assim, eu me sinto pisando em ovos, sabe? E pra mim é muito chato. Não sei pra vocês, mas pra mim é muito chato eu estar do lado de uma pessoa que eu sinto que eu tô, sabe, pisando em ovos. Então, é bom a gente estar do lado de pessoas, né, que a gente seja autêntica. A Bíblia vai dizer, né, se possível, esteja em paz com todos. E assim, por que a Bíblia diz se possível? Porque a Bíblia reconhece que não é com todas as pessoas que a gente vai conseguir estar em paz. Tem pessoas que amam briga, que amam discórdia, que amam desarmonia. E por mais que você se esforce para estar em paz, por mais que você se esforce para resolver as coisas, mais aquela pessoa que é conflito, que é problema. Então a Bíblia reconhece que não é com todo mundo que a gente vai conseguir ter paz, que a gente vai conseguir se resolver. Porém, que tem que partir de nós. A iniciativa, né, para estar em paz com as pessoas, para estar bem,
tem que partir de nós. Então, se possível, se depender de você, que você esteja em paz, que você proporcione um ambiente harmônico, que você faça com que as pessoas se sintam bem do seu lado, que as pessoas se sintam seguras para serem elas mesmas, sabe? Para expressar o que elas pensam, o que elas sentem, que você possa ser o tipo de pessoa que acolhe os sentimentos, sabe, gente? Uma coisa que eu percebi depois que eu me tornei mãe é que aparece mais dedos para julgar, mais pessoas para criticar do que pessoas para acolher. Se eu disser uma dificuldade que eu estou enfrentando com a minha maternidade, as pessoas julgam. As pessoas já dizem, você não gosta do seu filho? Não sei, como se eu não tivesse direito de sentir. E eu queria dizer isso pra você, você tem direito de sentir. Independente da fase que você tá passando, se você é mãe, se você não é, talvez você esteja passando por uma situação delicada, que as pessoas estão julgando você. Estão julgando aquilo que você sente. E o que eu tenho para dizer a vocês é que conversem com Deus, porque Ele é o único que não vai julgar você. Ele é o único que vai entender perfeitamente as suas emoções. Jesus, quando pisou nessa terra, Ele enfrentou todo tipo de coisa. Ele sentiu todo tipo de coisa. Então, Ele com certeza vai saber o que você está sentindo, sabe? E vai te acolher. Mas seja esse tipo de pessoa. Não seja mais um tipo de pessoa que aponta um dedo para julgar, aponta um dedo para criticar. Sabe, gente? Tem pessoas que precisam de nós. Tem pessoas que precisam de uma palavra nossa. Então, muitas das vezes, né, em vez de sermos essa pessoa solidária, essa pessoa que estende a mão só mais um dedo para apontar e criticar. E o mundo, perdão, o mundo já tá cheio. Já tá cheio de pessoas assim, sabe? De pessoas julgadoras, de pessoas críticas, de pessoas que gostam de apontar o dedo. Então, se eu posso dizer uma coisa pra vocês, é isso, sabe? Seja uma pessoa diferente. O mundo tá precisando de pessoas diferentes. De pessoas que pensam diferente. Porque tá todo mundo pensando igual, tá todo mundo ferido, todo mundo magoado. E em vez de tratar essa dor, de levar essa dor pra Deus, pra que Deus possa solucionar, não. Sabe? Desconta nas relações pessoais. E uma coisa que eu tenho refletido muito sobre a minha vida, gente, porque eu não quero ser esse tipo de pessoa, sabe? Eu não quero ser o tipo de pessoa que tem uma ferida emocional e desconta em que não tem nada a ver. Uma pessoa que não me fez nenhuma ferida, uma pessoa que não me causou nenhuma dor, eu chegar e despejar nessa pessoa, sabe? Todas as minhas frustrações, toda a minha dor, toda a minha raiva. Às vezes é o sonho de consumo de muita gente, sabe? Poder fazer isso. Eu queria ter um saco de pancadas, eu queria ter uma pessoa onde eu simplesmente pudesse despejar todas as minhas frustrações, despejar todos os meus sentimentos, mas isso não é saudável. E sabe, não é assim que você vai superar a sua dor. Aquela sensação de inferioridade, aquela sensação negativa que você tem dentro do peito, isso tem que ser curado em Deus. Isso tem que ser levado para Deus. Deus é que vai solucionar, Deus é que vai resolver essa situação, sabe? Então não é na força do seu braço, não é simplesmente pelo seu padrão automático, comportamental que você vai resolver as situações da sua vida. Então, poucas pessoas param para pensar nos seus padrões. Por que você age como age? Por que você é dessa forma nas relações? Seja diferente, sabe? Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa simpática. Entre no ambiente, chegue no ambiente dando um bom dia, com um sorriso. Gente, vocês não fazem ideia, vocês não têm noção do impacto que é ter um sorriso. Quando você chega num ambiente e você dá aquele sorriso, quando você diz um bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigada. Os bons modos, gente, educação. A gente precisa levar mais a questão da educação para as relações. Tem pessoas que você chega, oi, bom dia, boa tarde, dá um sorriso à pessoa, olha você assim de cima a baixo, sabe? Não tem bons modos para lhe cumprimentar. E eu fico pensando, quando foi que normalizaram a falta de educação? Quando foi que normalizaram uma pessoa falar com você, dar um bom dia, boa tarde, você olhar nos olhos daquela pessoa e você virar a cara, você não ter coragem de dar um bom dia, uma boa tarde de volta, gente. Custa. A pessoa conversou com você, a pessoa tá lhe tratando ali com a educação. Custa você dar um bom dia. Talvez você não esteja com o humor das melhores, não consigo forçar um sorriso e tudo mais, mas pelo menos retribui. A pessoa chegou no ambiente, deu um bom dia, boa tarde pra você, retribui. Dá um bom dia, dá boa tarde, sabe? É uma coisa que não custa nada. Leva 1, 2, 3 segundos, sabe? Pra você olhar pra cara da pessoa e dar um bom dia, boa tarde. É uma coisa que não custa nada, sabe? E vai mudar, sim. Um dia você vai dizer, mas o que é que vai mudar na vida da pessoa? Vai mudar. Vai mudar. Essa pessoa vai ter esperança que no mundo ainda existem pessoas educadas. Que no mundo ainda existem pessoas que se importam com o próximo, que ainda sabe o que é viver em sociedade, porque infelizmente é uma coisa que eu vejo que tem se perdido. As pessoas estão se esquecendo como conviver em sociedade. E depois reclamam, estou me sentindo sozinha, solitária, não tenho amigos, não tenho com o que conversar e tudo mais. Talvez porque falta você sair da sua caixinha. Pare de querer que só as pessoas venham até você, vá ao outro.
converse com o outro, pergunte como foi o dia do outro. Não fica querendo só saber da sua vida. É uma coisa que eu percebo. Tem gente que vem conversar comigo e só quer falar da vida dela. Não pergunta como foi meu dia, não quer saber da minha vida. E quando eu começo a falar dos meus problemas ou da minha vida, a pessoa muda de assunto. Ou seja, só interessa o que é dela. Só a vida dela interessa e não o outro. E depois tá reclamando aí porque se sente solitária. Complicado, né?